Muito bom, pessoal, a paz do Senhor Jesus. Estamos começando mais uma TV Ágape, essa TV da sua família. O programa está de cara nova, estamos com telão aqui, alguns quadros novos também. Fica com a gente até o final, já aproveita aí, já compartilha, já dá um like, já manda para os seus amigos. Vamos interagir, vamos fazer que esse programa alcance muitas pessoas. Para você ir se ajeitando, a gente já vai colocar o primeiro louvor e nós já vamos dar início ao programa. Deus abençoe. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, pra que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como os serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto pra que vejam Tua face em mim e que diminua eu, pra que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Não, não, não. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, pra que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como os serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto pra que vejam Tua face. Canção maravilhosa. Nós estamos agora com o podcast, com bate-papo. Estamos fazendo uma imersão no Evangelho de Mateus, capítulo 5. E o versículo 8 e 9 hoje está uma bênção, está maravilhoso. Vamos conferir o podcast Ágape. Pessoal, nós estamos aí com o nosso podcast Ágape, com uma imersão no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Estamos aprendendo muita coisa. E hoje eu tenho o privilégio, a honra de receber aqui o nosso diácono Tiago, esse grande pregador do Evangelho, um amigo, um irmão que o Senhor nos deu. Tiagão, aperta a minha mão aqui, seja bem-vindo, cumprimento o pessoal aí que nós já vamos começar o nosso bate-papo. É um prazer ter você aqui com a gente. Prazer é meu, obrigado, privilégio de poder estar aqui, participar do programa. Beleza, meus irmãos, então nós vamos já para a nossa imersão. Estamos falando do Sermão do Monte, Evangelho de Mateus, capítulo 5, 6, 7. Até hoje esse sermão é considerado o melhor sermão que alguém já pregou. Foi pregado por Cristo e dentro desses capítulos tem que praticamente todo o Evangelho contido nele. Eu particularmente, nem que seja de 3 em 3 meses, eu dou uma lida, Mateus 5, 6, 7. E nós estamos fazendo uma imersão no início, quando Jesus começa a sua fala dizendo bem-aventurados. O que é bem-aventurados? É mais que feliz. Por que Jesus começa falando essa frase? Porque dentro da cultura grega,
que era a cultura que predominava na época, eles acreditavam que a felicidade dependia daquilo que você tinha. Então, quanto mais você tem, mais feliz você era. Então, Jesus, ao chegar pregando o Evangelho do Reino, ele já vai dizendo algo totalmente ao contrário. Ele diz, bem-aventurados ou felizes não é aquele que tem, é aquele que é. Isso aí é maravilhoso. E hoje nós vamos falar dos versículos 8 e 9. Vamos primeiro começar no 8, que quando Jesus diz, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Diácono, o que Deus falou contigo em cima desse versículo 9 aí? Bom, nós queremos que a Bíblia ela é a verdade, ela é a palavra de Deus, é o nosso manual de fé e conduta. E eu entendo que Mateus 5, como o senhor mesmo falou, tem que ser lido e relido constantemente, de tempo em tempo. O senhor até comentou num culto um tempo desses. E o Sermão da Montanha, né, ele é basicamente um manual onde mostra os comportamentos e a motivação por esses comportamentos. Porque às vezes a gente até tem comportamentos bons, mas as nossas motivações às vezes não são as melhores. Então é interessante alinhar tanto o comportamento quanto a motivação. E esse versículo 9 aí, o que Deus falou contigo? O que seria os limpos de coração, porque eles verão a Deus? O que Deus falou contigo em cima desse versículo 9? 8, desculpa. 8. Bom, o versículo 8 é algo muito íntimo, né? Muito interno, muito interior. Fala de coração, e coração o ser humano não vê, né? Só quem vê é o próprio Deus, que conhece e sonda. Então, como eu havia dito, é importante a intenção do coração, a intenção do comportamento. Como a gente é cristão, segue a Cristo, a gente usa esse texto para a gente se parecer mais com Cristo. Mas é importante alinhar tanto o comportamento quanto a intenção, porque Deus ele sonda e ele conhece. Conhece porque criou e sonda porque ele acompanha o nosso dia a dia, o nosso bem-estar, nossa saúde emocional, e a partir daí, então, ele consegue fazer a leitura correta. Diácono, certa vez eu fazendo um estudo também em cima desse capítulo aqui, desse texto, essa palavra também, quando fala limpos de coração, quer dizer também aqueles que têm a motivação correta. Isso aqui foi uma pancada em cima dos fariseus, porque eles, perante os homens, perante a sociedade, eles aparentavam ser alguma coisa. Queriam mostrar para o povo aquilo que eles não eram. Então, quando Jesus diz os limpos de coração, ou seja, aqueles que têm a motivação correta, como você disse, porque o Senhor, ele sonda aquilo que está no seu coração, então não adianta a gente fazer como aqueles fariseus que gostavam de orar nas praças, querer mostrar que estavam ajudando os outros, sendo que por dentro o coração deles estava contaminado. Então, quando Jesus diz aqui os limpos de coração, que não adianta você querer aparecer, né? Nós temos que fazer com a motivação certa. E tem um texto, Tiago, em Ezequiel capítulo 4, é um texto forte que mexe muito comigo. Ezequiel estava no cativeiro e o Senhor vai dar uma ordem para ele estranha. Ezequiel, pega o melhor da farinha, pega o melhor do sacrifício e faça para mim uma comida muito boa. Porém, você vai cozê-la em cima de estercos. Olha que situação constrangedora, Tiago. Você pega uma comida muito gostosa e vai fazer em cima de esterco, em cima de fezes. E o que Deus falou comigo muito ali? O que Deus estava ensinando para Ezequiel? O meu povo tem feito isso, oferecendo uma comida agradável aos olhos, porém eles estão fazendo em cima de coisas impuras. Que muitas vezes a comida é boa, agradável, porém Deus vê a maneira que nós preparamos ela. Então, às vezes, nós queremos fazer como esses fariseus, queremos trazer uma mensagem bonita, queremos mostrar que nós somos algo, queremos aparecer, sendo que, na verdade, Deus não está preocupado com a comida que nós estamos dando somente. Deus, Ele quer saber a maneira que nós estamos preparando, Tiago. Tem muita comida boa sendo oferecida, entre aspas, aos olhos do homem, mas que não está agradando o Senhor, porque Ele está vendo a maneira que nós estamos produzindo isso. Então, quando fala aqui limpos de coração, eu entendo isso,
Porque não é aquilo que eu ofereço, é aquilo que está aqui. Ó. Isso é tão profundo, Tiago, que diz que aqueles que têm o coração limpo, eles verão a Deus. Só pode ver Deus aquele que tem o coração limpo. Perfeito. Quer falar mais alguma coisa em cima do versículo 9? Do 8, desculpa, estou confundido. É bem o que o senhor falou mesmo. A intenção, ela move o coração e ela gera a ação, né? Mas nessa atitude, esse capítulo, esse versículo, ele vai falar sobre a gente ter a mesma atitude que Jesus teve. E é o próprio Jesus relatando, né? Ele falando, sede igual a mim, faz como eu fiz, como eu estou fazendo, com a motivação que eu estou fazendo. E a gente deve entender limpo de coração como limpeza, como pureza mesmo. Isso. E aí o senhor falou, e é perfeito, é bem essa mesma linha. Quando eu lembro de pureza, eu lembro de uma criança. E como o senhor falou, e o texto dá o desfecho assim, né, de que a recompensa seria ver a Deus. E a Bíblia também falou que ninguém podia ver a Deus. Qualquer um que quisesse ver a Deus, morreria. Mas quando nós somos limpos de coração, quando nós somos puros, então nós veremos o Senhor. Perfeito. Tiagão, e o versículo 9? Bem-aventurados agora, ou mais que felizes, os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. O que seriam esses pacificadores e por que eles serão chamados filhos de Deus? Importante hoje em dia, onde o caos, a briga impera, a gente ser pacificador, né? E eu entendo que pacificador é um portador da paz, aquele que carrega consigo a paz, porque Cristo morreu na cruz e Ele é o príncipe da paz. E essa paz não é só aquela paz que é contrária à violência, ao atrito, isso também, mas principalmente aos conflitos e às brigas que a gente tem hoje em dia internas, interiores. Conflitos que nós temos de saúde emocional, psicológica, até mesmo espiritual. Quantas vezes nós não estamos passando por batalhas que são conflitos que tiram a nossa paz, que nos trazem ansiedade, que nos trazem uma inquietação, e sem essa paz, que é interior, que transcende o conflito externo, físico, a gente realmente perece, a gente tem dificuldade. Ótimo, Tiago, ótimo. E dentro dessa linha também, você bateu muito bem, foi muito feliz em falar que os pacificadores são aqueles que têm paz consigo mesmo, né? E dentro dessa mesma linha, eu entendo também, Tiago, que pacificadores são aqueles que trazem a paz. Eu lembro quando Jesus estava conversando com Pedro, quando estava restaurando ele no Evangelho de João, capítulo 21, Jesus disse, Pedro, você me ama? Essa pergunta foi feita por 3 vezes, porque Pedro negou ele que 3 vezes, também a forma de perdoar foi a mesma quantidade, mas Jesus fala, se você me ama, apacenta os meus ovelhas. O que é a palavra apacentar? Ou seja, trazer a paz, assente a minha paz. Então, uma das formas que nós demonstramos que somos filhos de Deus, Tiago, é quando a gente traz a paz. Não é trazer a discórdia, a confusão, a intriga, a fofoca. Coisa boa é quando você está num ambiente de conflito, de confusão, aí chega um servo de Deus, ele traz a paz com uma palavra. Eu sempre peço a Deus muita sabedoria, Tiago, para resolver conflitos, porque tem hora que a gente se vê em cada situação e você está ali para trazer uma palavra, com uma palavra você traz a paz. Então, quando eu entendo aqui que nós seremos chamados filhos de Deus, não é quando a gente ora bonito, não é pela roupa, não é pela oratória, não é pelo cargo que você ocupa, nós somos chamados filhos de Deus quando nós trazemos a paz conosco. E como você disse, se Jesus é o príncipe da paz, como ele é, como a Bíblia diz, nós precisamos fazer como ele. Onde nós colocarmos os nossos pés, onde nós formos, que a paz do Senhor esteja conosco. Então, que eu repito, nós não fomos chamados para trazer intriga, confusão, nós somos chamados para colocar a paz. A partir do momento que você traz a paz, automaticamente as pessoas verão que você é filho de Deus. Mais alguma coisa, Tiagão? Muito bom, só para complementar, o senhor foi muito bem, mas eu entendo que essa paz ela é origem e ela é consequência. Sim, porque só pode levar a paz aquele que está em paz consigo ela origina, mesmo. essa paz ela é uma consequência, mas porque ela foi origem, ou seja, eu só tenho paz quando eu entendo que eu sou filho. Perfeito. Quando eu entendo de onde eu saí, qual é a minha origem,
a quem eu pertenço. Perfeito. E aí com essa tranquilidade de saber quem eu sou, então eu posso não me importar com os conflitos interiores ou exteriores. Eu vou sempre promover aquilo que está dentro de mim. Verdade. Um exemplo disso, Tiago, a gente só lê João capítulo 8, aquela história da mulher adúltera. A gente lê essa história muito conhecida, mas aquela situação que Jesus estava no templo e os fariseus vêm trazendo uma mulher que foi pega em flagrante adultério. O interessante é que só traz ela, né? Não traz o rapaz. Isso é um julgo desigual. Mas você consegue imaginar aquele ambiente de confusão, de acusação, aquele barulhão, aquela mulher exposta, aqueles homens acusando ela, aquele barulho, aquela confusão, quem estava de longe não estava entendendo nada. Aí chega o príncipe da paz. Aquela confusão, mestre, a lei manda apedrejar, e você o que diz, aquele barulho. Aí chega o príncipe da paz, que é Jesus. Aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Com uma palavra, Tiago, a paz chegou. Com uma palavra, o barulho cessou. Com uma palavra, os acusadores deixaram a pedra no chão. E todos tiveram que reconhecer que ali estava um filho de Deus. Então, que nós venhamos pedir a Deus essa sabedoria, Tiago. Que no meio do caos, que a gente venha ser um agente de paz. Deixa que para fazer barulho, confusão, fofoca, o diabo já tem os agentes dele. E que nós, onde nós colocarmos os pés, que a gente venha trazer essa paz. Como você mesmo disse, quando nós sabemos quem nós somos, quando nós servimos a Deus de verdade, nós podemos trazer essa paz. Né? Pessoal, olha, Tiagão, o tempo, esse relógio voa, é só falar do Evangelho que o tempo passa. 10. Meu Deus, para mim foi uma honra muito grande que recebi o nosso diácono Tiago. Sempre quando ele traz o Evangelho aqui para nós, Deus usa ele de uma maneira muito especial. Você veio de São Paulo, né, Tiago? Você é de qual cidade? Sou de Cubatão, São Paulo. Cubatão. Prazer enorme ter você e a sua família aqui. A Marina, o Maitê e o Benjamin são bênçãos. Aperta a minha mão aqui. Obrigado. Eu que agradeço. Você quer terminar falando mais alguma coisa? Isaías 53, 5 diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E nós temos hoje essa paz, porque um dia ele se entregou e morreu por nós, para levar tudo aquilo que nos tirava a nossa paz, para que a gente pudesse viver essa paz e transmitir essa paz. Muito bom. Pessoal, o próximo programa nós vamos encerrar essa imersão no capítulo 5. Hoje nós falamos do versículo 8 e 9, aprendemos muito, só te relembrando, bem-aventurados os limpos de coração, aqueles que fazem com a motivação correta. Não adianta fazer para aparecer para os homens, porque quem é limpo de coração, quem faz com a motivação certa, vai ver Deus. E o versículo 9, bem-aventurados os pacificadores, aqueles que trazem a paz, porque eles serão chamados filhos de Deus. Assim a gente encerra o nosso podcast, o nosso bate-papo aqui, aprendemos muito e vamos dar sequência ao nosso programa. O programa está muito bom, fica aí com a gente. Valeu, Tiagão, obrigado mais uma vez, Deus abençoe. Obrigado. Um abraço, pessoal. Bacana esse bate-papo, hein? E você está gostando agora da TV Agri? Olha que novidade aqui, o nosso telão. Te falei que o programa esse ano está diferente, está muito melhor. Agora nós vamos para uma dica de um profissional. Essa dica aí vai te ajudar. Boa noite, povo de Deus. Eu sou Ana Fidelis, nutricionista, e hoje eu vim trazer para vocês algumas dicas de quem colocou como meta aí de 2023 ter hábitos alimentares mais saudáveis. E a primeira dica que eu quero trazer para vocês é evitar cortar alimentos da alimentação de vocês, que normalmente é uma das primeiras coisas que a gente faz, né? A gente corta pão, corta arroz, e eu quero trazer essa dica de ouro para vocês. Ao invés de cortar, tente acrescentar alimentos mais saudáveis. Tente acrescentar frutas, verduras, legumes, mais proteína nas suas alimentações. Tente beber mais água, se exercitar, que a consequência disso vai ser você evitar os alimentos que vai atrapalhar na sua saúde. Outra dica de ouro é você procurar um profissional nutricionista para te ajudar a você alcançar os seus objetivos. Inclusive, aqui na nossa igreja nós temos vários profissionais aptos para poder te ajudar.
E se você quer apenas mais dicas, mais orientações, te aconselho a também me seguir nas redes sociais, que lá eu sempre trago várias dicas. Mas, ao invés de cortar, tente acrescentar esses alimentos que vai fazer com que você construa hábitos alimentares mais saudáveis. Bacana essa dica do profissional, a nutricionista Ana, ela é muito boa, né? Vamos agora conferir a agenda da igreja. Você vai ver aqui no telão, vai acompanhar agora todos os cultos que nós temos aqui, ó. Segunda-feira, tá aí o culto de oração. De joelhos nós somos fortalecidos. Toda segunda-feira, 19h30, eu estou aqui, eu amo esse culto, estou aqui orando. Toda terça e quinta nós temos também culto nos lares. Nós temos uma equipe aqui muito bem preparada, vai levar o evangelho até você, até a sua casa. Quando você quiser um culto, só nos procurar. Quarta-feira aqui, ó, 19h30, culto da vitória. Deus tem sempre uma palavra para você. E esse culto, nós temos um momento onde nós levantamos um clamor pelas causas impossíveis. E Deus tem respondido pela sua graça e bondade. Sexta-feira é o culto da palavra, culto de doutrina, culto de ensinamento. Eu mesmo compartilho aqui toda sexta-feira um capítulo da Bíblia, um personagem. É um estudo bíblico. Você que gosta da palavra, você que gosta de estudar, de aprender, esse culto é ideal aqui para você. No sábado, 2 cultos. O primeiro, às 17 horas, o culto dos adolescentes, para você ensinar o seu filho desde novinho o caminho que deve andar. E ainda no sábado, 19h30, o culto dos jovens, culto da mocidade. A mocidade se reúne aqui para louvar o Senhor, para compartilhar uma palavra. Venha participar conosco. Domingo, escola bíblica dominical, aí às 9 horas, esse culto aqui também é a base da igreja. Aqui é onde você recebe um conhecimento bíblico. E domingo nós encerramos às 19 horas com o culto da família, onde nós fazemos um culto de celebração ao Senhor, nós apresentamos a nossa semana e temos aqui também o projeto social Ágape. Esse projeto aqui tem ajudado muitas famílias carentes, levam alimento, levam roupas, enfim. Eu quero louvar a Deus por esse projeto aí. Meus irmãos, aqui está a agenda da igreja. A igreja também tem um site, www.ibagape.com. Nós temos também 2 programas de rádio aqui na cidade. Às 11 horas a Rádio Liberdade FM e às 14 horas a Rádio Cultura FM. Ok? Está aí a agenda da igreja. Eu espero você. Nós estamos com um novo quadro, Curiosidades Bíblicas, onde eu estou mostrando para você algumas coisas da cultura dos judeus. A Bíblia foi escrita dentro da cultura deles, então tem muita coisa lá que você não entende hoje. Então esse quadro aqui é para você entender algumas palavras, algumas expressões, e hoje nós vamos para mais uma curiosidade bíblica. Confere aí. Meus irmãos, nós estamos aí para esse quadro novo, esse é o 3º programa onde nós estamos falando sobre curiosidades bíblicas. Algumas expressões que você usa ou algumas palavras que tem na Bíblia que hoje estão fora de moda, entre aspas, que não aparecem mais, que não existem mais, mas que é necessário a gente conhecer a cultura dos judeus para a gente saber e entender o que Jesus queria dizer ou o que a Bíblia quer dizer em relação a isso. Hoje eu quero ler aqui para você Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 14, que diz assim: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Não se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas a coloca no velador e dá a luz a todos que estão na casa. Certamente você já ouviu a expressão na igreja, você que já é cristão há um tempo, diz assim: você é luz do mundo, você tem que ser luz do mundo. A gente ouve isso, mas quando fala luz, a gente pensa logo na luz que nós temos hoje. A lâmpada, a eletricidade, mas dentro da cultura bíblica que não existia isso. Não existia a lâmpada, não existia a eletricidade. Então o que Jesus está dizendo, afirmando que nós temos que ser a luz do mundo? Como que as casas eram iluminadas?
era através de uma candeia. O que é candeia, pastor? A candeia eu vou colocar aqui para você ver. Isso é uma candeia, ó, um pequeno recipiente de barro, ó, pequenininho. Dentro dele se colocava o azeite, que era extraído da azeitona, e na ponta dele, aqui no biquinho, tinha tipo uma estopazinha, um pavio. E você acendia aqui na ponta e, por causa do azeite, acendia-se o fogo. Então, era assim que as casas eram iluminadas, através da candeia. Daqui saía a luz. E as casas na Palestina eram casas escuras e com poucas iluminações. Aqui eu vou colocar também uma foto para você ver como que eram as casas aqui na Palestina. Pouca ventilação, poucas janelas, e aí era necessário ter uma candeia. Uma casa que estivesse vazia, ela ficava escura. Então, a partir do momento que você acendia uma candeia na casa, estava dizendo que tinha alguém. E os ladrões, quando viam a casa escura, eles entravam para roubar. Mas a partir do momento que havia uma candeia, era significado que tinha alguém ali. Agora, alguns detalhes sobre essa candeia. Ela tinha que ser acesa e abastecida com o azeite e colocada num lugar alto. Então é isso que Jesus está dizendo: vós sois a luz do mundo, e não se acende a candeia e coloca embaixo de algo, mas coloca no velador, ou seja, num lugar estratégico. Então, quando Jesus está dizendo que nós somos a luz do mundo, Ele não está dizendo que você é a lâmpada atual, não está dizendo que você depende da eletricidade, não, é da candeia. Só que agora tem um outro detalhe que eu quero te falar. João capítulo 8, versículo 12, Jesus vai dizer assim: eu sou a luz do mundo. Agora ele está dizendo que ele é a luz. E Mateus capítulo 5 diz que nós somos a luz. Pastor, peraí, quem é a luz? Eu ou Jesus? Entenda que agora vai ficar muito interessante. Jesus é a luz, Ele é a luz. E nós somos essa candeia que refletimos Ele. Entende? Então nós somos apenas uma candeia. Aqui está a foto da candeia, mais uma vez. Nós somos essa candeia, nós apenas refletimos a luz de Cristo. Mas eu quero terminar te explicando algo. Nós temos que refletir a luz de Cristo. Nós somos a luz desse mundo porque Cristo está em nós. Mas não se esqueça, primeira coisa, a candeia, ela é de barro. Você é de barro. Você não é imortal, você é frágil. Nós somos fracos. Segundo, toda candeia, ela precisa do azeite. O azeite na Bíblia é uma tipologia do Espírito Santo. A gente só vai conseguir transmitir a luz de Cristo quando nós estivermos cheios do Espírito Santo. Terceiro, está vendo essa ponta aqui do pavio? Ele de tempo em tempo precisava de ser cortado, aparado, para que o fogo pegasse mais. Então, se você quiser ser luz do mundo, Jesus de tempo em tempo vai te cortar, vai te aparar, vai te corrigir. Quarta coisa, toda candeia precisa estar no lugar certo. Se você pega essa candeia, coloca embaixo da cama, que valor tem? Nenhum. Então a candeia tem que estar num lugar estratégico. O que Jesus está dizendo? Para você refletir a minha luz, você também tem que estar no lugar certo. Não adianta você querer ser luz fora da igreja ou num lugar que não te cabe. E por último, para nós encerrarmos, para nós sermos a luz do mundo, para a gente refletir a luz de Cristo, uma vez a candeia acesa, ela jamais poderia ser apagada. E quando essa candeia era acesa, as trevas iam embora e aquilo que estava escuro ficava claro. Então Jesus te acendeu, Jesus te salvou para você nunca mais ser apagado. Uma vez aceso, a sua luz, a luz de Cristo em você, vai fazer com que as pessoas reconheçam a Cristo e as trevas terão que ir embora. Nós somos essa candeia. Espero que você tenha aprendido. Deus te abençoe e até a próxima curiosidade bíblica. Tá gostando do programa? Programa muito bom.
Nós vamos agora ouvir um testemunho, uma palavra que vai edificar a nossa fé. Minha irmã Camila, quem é que está com você aí? Quem vai compartilhar um testemunho para a gente? Isso aí, pastor Wallace. Hoje, no quadro que Deus fez em minha vida, a gente está aqui com uma irmã muito amada do Jardim Vitória, a irmã Camila, que tem um testemunho maravilhoso de Deus e vai nos contar um pouco do que ela tem vivenciado. Boa noite, Camila. Boa noite, paz do Senhor. Camila, obrigada pelo convite, é um prazer imenso estar aqui. E vou contar um pouco para vocês hoje do que Deus fez na minha vida. E em 2018, eu engravidei, tive uma perda gestacional aos 7 meses e, ao contrário de tudo que a medicina falava, não era para eu estar aqui hoje. Além da perda do meu bebê, por uma complicação muito grave que eu tive na gestação, todos os médicos que me acompanharam em Belo Horizonte, fiquei 15 dias na UTI em Belo Horizonte e, de acordo com o que eles falaram, eu não sairia viva de lá. Eles pegavam, faziam exames e mais exames e decretavam uma coisa, mas Deus já tinha decretado outra na minha vida. A igreja inteira estava orando pela minha vida, a minha mãe comigo na UTI recebia mensagem o tempo todo dos irmãos orando, da igreja toda orando. E ao contrário de tudo que a medicina falou, eu saí de lá, viva, sem nenhuma sequela, para a honra e glória do Senhor. A única dor que ficou foi a da perda, da saudade, e que Deus foi trabalhando comigo ao longo desses 4 anos. Mas logo em seguida, em um culto, eu tive uma promessa, recebi a promessa do Senhor, que eu seria mãe novamente, né? Já tinha o meu anjinho, mas que ele me faria mãe novamente. E desde então, buscando em Deus essa promessa no íntimo do meu coração, buscando em oração, passei por todo um processo, porque para a gente chegar na Terra Prometida tem um deserto. Então foi um deserto muito grande. Se eu falar para os irmãos que foi fácil, não foi. Dentro desses 4 anos, 1 ano após a minha perda, eu perdi a minha mãe também. E Deus sempre me moldando e sempre reafirmando no meu coração a promessa que eu tinha. E então, lá na Igreja Batista de Jardim Vitória, que é a filha caçula da Ágape, num dos primeiros cultos, Deus mais uma vez reafirmou a promessa. E era uma coisa que era só minha e de Deus. No meu coração, que eu buscava em oração, buscava no secreto. As pessoas me perguntavam, você tem vontade de ser mãe? E eu falava, no tempo de Deus. E então o pastor Elair me entregou uma palavra, falou, Camila, volta a sonhar, porque esse sonho que está no seu coração, Deus vai realizar. E muito em breve. E na hora eu fiquei muito emocionada, porque só eu e Deus sabia qual que era o meu sonho de ser mãe. Então, reforçando minha oração. E a pastora Ana Cris, desde o começo, sempre me acompanhou, desde 2018. Então, reforçou comigo em oração, me ajudando em campanha. Porque por mais que eu não falasse, ela sabia do meu grande sonho também. Então, numa quinta-feira, em julho, no culto do milagre que nós temos, no final do culto ela veio, orou comigo e falou, Deus vai abrir sua madre. Chegou a hora da sua promessa acontecer. E ela orou comigo, pôs a mão no meu ventre. E Camila, o que eu senti foi muito sobrenatural. Naquele dia eu tinha certeza, eu estava recebendo a minha promessa, estava muito, muito perto. Mais perto do que eu podia imaginar. Então, na mesma semana, ela pregou uma palavra e me entregou ali e falou, Camila, daqui 9 meses você está com seu filho nos braços. E ali eu tive certeza, eu saí do culto, foi num culto da família, no domingo, eu tô grávida. Não falei nem com meu marido, porque a gente já estava, né, em oração, ele comigo, mas não falei nem para ele. Porque pelo que ela falou, na hora eu senti, foi 9 meses, então já tá aqui. E para a honra e glória do Senhor, Camila, 15 dias depois eu fiz o teste, o exame de sangue e deu positivo. E hoje eu tô aqui com o meu milagre. Tô aqui com a minha menina. Amém, glória a Deus.
a Ana Cecília está a caminho para a honra e glória do Senhor. E compartilhar com a igreja nossa, o amor que a gente tem recebido, tanto dos nossos pastores, pastora Laí, pastora Ana Cris, e de todos os irmãos, uma verdadeira família em Cristo. O amor que eu, meu marido e a nossa filha tem recebido é só Deus, porque Deus faz muito além daquilo que a gente imagina. Ele me prometeu a maternidade, mas veio muito, muito além daquilo que a gente imaginava, com todo esse acolhimento da igreja. E eu louvo a Deus pela vida de cada um que está fazendo parte dessa promessa junto comigo. Amém, glória a Deus. Amém. Você possa também ser tocado por esse testemunho da Camila. Deus é o Deus que ainda abre a madre, né? O Deus que gera filhos, que promete, que cumpre. Que você possa ser abençoado também por esse testemunho edificante da irmã Camila. Testemunho edificante. Já compartilhou? Já deu like? Já enviou para alguém? Quanto mais você compartilhar, mais vidas a gente alcança. Nós vamos agora ouvir a última canção. Já vai preparando o seu coração. Logo após a canção, nós temos uma palavra aqui que vem da parte do Senhor. Último louvor. Eu sei que tem, pra mim você tem mais, eu sei. Chuva, faça as águas subirem, libera o teu rio sem medida. Vem tuas águas agita, vem sobre nós, vem como a chuva, faça as águas subirem. Libera o teu rio sem medida. Vem tuas águas agitar. Por quê? Pois eu quero nadar nos teus rios. Quero beber de tuas águas. Senhor, eu quero nadar nos teus rios. Eu quero beber de tuas águas. Ezequiel 47 diz que existem águas que estão nos artérios. Não quero. Existem águas que estão nos joelhos. Existem águas que estão nos lombos. Meus irmãos, vamos lá, vamos ouvir uma palavra que vem da parte do Senhor. Só te lembrando que agora em 2023 estamos fazendo mensagens mais curtas. Fica aí conosco para você ouvir uma palavra que vem da parte do Senhor. Quero ler com você hoje 1 Samuel capítulo 16, só o versículo 1. Disse o Senhor a Samuel:
Até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine mais sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, e enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos eu me provi de um rei. Esse texto aqui é um dos mais importantes que tem na Bíblia Sagrada. Nós vamos ver Deus encorajando o profeta Samuel depois de uma decepção que ele teve. Deixa eu te explicar algo aqui no texto. Hoje, qual a forma de governo que nós temos aqui no Brasil? Hoje é a república presidencialista. Nós temos um presidente que é eleito pelo povo e ele, junto com seus ministros, com os deputados, senadores, governadores, eles governam o país. Mas dentro da cultura bíblica, não era assim. Sabe como que Deus regia o povo? Sabe qual era o sistema de governo? Era teocracia. O que é teocracia? Deus governava o seu povo. As ordens vinham de Deus, a direção vinha de Deus. E quando nós lemos o livro de Juízes, o povo vivia em tribos. E o Senhor, quando queria usar alguém, quando queria derramar o seu poder, ele sempre levantava um juiz. Mas chegou um determinado momento da história que o povo chega até Samuel, que foi o último juiz, chega assim: Samuel, chega, nós não queremos esse tipo de governo mais, chega de teocracia, as nações aqui em nossa volta, todos eles têm um rei, por que nós não podemos ter? Chega, nós queremos um homem que esteja à nossa frente, um homem que nos governe, um rei. Irmãos, e essa palavra chateou tanto Samuel, que ele ficou abatido, porque o povo, além de pedir um rei, o povo disse assim: você está velho, e os seus filhos não têm condições. Irmãos, uma das piores coisas que a gente pode fazer na nossa vida é tirar o governo da nossa vida, tirar o governo da mão de Deus e querer que a gente mesmo governe. Não faça isso. Não tire o governo das mãos de Deus. É Deus que nos guia, é Ele que nos capacita, é Ele que sabe o que é melhor para nós. Sempre quando nós queremos governar nossa vida, vai dar errado. Não tire o governo das mãos de Deus. E então, Deus diz para Samuel: Samuel, atende esse povo. Já que esse povo quer um rei, deixa eles terem o rei. E aqui eu aprendo uma outra coisa: nem sempre, irmãos, nem sempre aquilo que Deus tem para nós, Ele vai aprovar de cara. Às vezes Deus permite nós irmos pelos nossos próprios caminhos, só para a gente entender a besteira que nós estamos fazendo. E então o novo rei é eleito. O primeiro rei, ele é Saul. Saul representa aqui a escolha do homem. Saul era um homem alto, um homem bonito, um homem forte, que chamava a atenção. Só que Saul, irmãos, ele vai fazer muitas besteiras, muitas. Uma delas, em 1 Samuel capítulo 13, ele não vai esperar Samuel chegar, ele vai oferecer sacrifício por conta própria. Aí o Deus vai ficar muito triste. O segundo erro dele está em 1 Samuel capítulo 15, onde Deus vai mandá-lo destruir todos os amalequitas, e ele não vai destruir, ele vai deixar o rei vivo, o rei Agag, e mais alguns dos seus animais. E aquilo para Deus, irmão, foi o fim. Deus disse: Samuel, vai lá e diga para Saul que eu já o rejeitei, eu não quero mais ele como rei. Só que Samuel ficou triste também com isso, porque foi ele que ungiu Saul. Então ele ficou triste com toda essa situação, e é justamente nessa hora que entra o capítulo 16. Deus disse: Samuel, até quando você vai ter pena de Saul, sendo que eu o rejeitei? Levanta-te e vai até a casa de Jessé, porque eu já escolhi um que será o meu rei. Olha, irmãos, o que significa Saul? Saul significa as nossas escolhas erradas. Saul significa o nosso passado. Saul significa o nosso fracasso. Sabe qual que é a ordem de Deus para Samuel e para mim e para você? Para de chorar pelo passado. Para de lamentar os seus erros. Para de lamentar aquilo que não deu certo. Levanta-te, porque Deus tem coisas maiores para nós.
Deus tem coisas superiores, Deus tem sempre algo melhor para nós. Tem coisas que não podem mais reinar em nossas vidas. Chega, já passou. Quantas pessoas me ouvindo agora chorando por um Saul, chorando por uma escolha errada, chorando pelo passado, chorando por um fracasso. Isso não vem de Deus. A vontade de Deus para mim e para você aqui hoje é: o que passou, passou, o Saul já ficou para trás, eu tenho coisas maiores, eu tenho coisas melhores para você. Para de chorar pelo Saul, para de olhar para o passado, olha para frente, porque é de lá que vai vir a nossa vitória. Deus tem coisas maiores para nós. E eu quero terminar dizendo as duas coisas que Deus diz para Samuel. Deus tem coisas maiores para nós. Então tira o Saul da sua vida. Deus vai dizer só duas coisas: enche o vaso de azeite e vem. Por que Deus diz vem? Era para Deus falar assim: Samuel, eu tenho coisas melhores para você, enche o teu vaso de azeite e vai. Só que Deus não fala vai, Deus fala vem. Pastor, o que isso que tem a ver? Muita coisa. Se Deus fala vai, era como se Deus estivesse dizendo: vai que eu fico. Mas Deus não é Deus do vai, Deus é o Deus do vem. Porque quando Deus diz vem, significa que Deus já foi na frente. Ele está nos esperando, Ele está dizendo: vem que eu já estou aqui. Sabe por que você não precisa temer aquilo que te espera na frente? Porque o seu Deus já foi adiante. Isaías capítulo 45, versículo 2, ele diz: eu irei adiante de ti, abrindo os caminhos, quebrando as portas de ferro, despedaçando os portões de bronze. Ele já foi à sua frente, ele já preparou o caminho, ele já está lá adiante. Ele quer que você creia e confia nele. Esse futuro que tanto teme o seu coração, Deus já está lá na frente. Ele está falando com você: eu tenho coisas maiores, pode vir. Pastor, mas espera aí, Deus já foi à frente, Deus já fez tudo, e o que eu tenho que fazer? Olha o que Deus disse para Samuel: enche o teu vaso de azeite. O azeite é uma tipologia do Espírito Santo. Então o que nós temos que fazer? Ser cheios do Espírito Santo, ser cheios de Deus, ser cheio da palavra, ser cheio do Espírito Santo. Quanto mais cheio de Deus nós formos, mais o Senhor realizará grandes coisas. Talvez você está afastado da igreja, você está afastado do Evangelho, e o Senhor está dizendo: eu tenho coisas maiores para você. Eu já fui adiante, mas se encha da minha presença, se encha da minha palavra, se encha do meu Espírito, porque se você encher tua vida de azeite, pode ter certeza que Deus vai cuidar de tudo. Guarde essa palavra no seu coração. Nunca tire o governo da sua vida das mãos de Deus. Nunca faça isso. E não permita mais esse Saul reinar sobre você. O que passou, passou. O que errou, errou. O fracasso fica para trás. Porque Deus tem coisas maiores. Ele já foi adiante. Ele só quer que a gente se encha do azeite, se encha do Espírito. Que Deus te abençoe. E eu gostaria de orar por você. Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor, em nome de Jesus, eu quero apresentar cada vida que ouviu essa palavra. Hoje nós aprendemos que a gente não pode tirar o governo das suas mãos. Sempre quando a gente quer governar a nossa vida, vai dar errado. Ah, Senhor, às vezes nós escolhemos tantas coisas que não te agradam e a gente quebra a cara. E às vezes, como Samuel, a gente fica abatido pelo Saul, aquilo que o Senhor já tirou da nossa vida, aquilo que já é passado, aquilo que pertence, aquilo que ficou para trás. A gente fica tão preso a essas coisas, sendo que a palavra do Senhor o Senhor tem coisas maiores para nós. Ah, Senhor, vai de encontro a este homem, essa mulher que está presa a um pecado, a um passado, que eles possam se libertar disso e saber que o Senhor tem coisas maiores. Como é bom saber também que Tu és o Deus que já está à frente. O Senhor é o Deus que já foi. O Senhor já preparou o caminho para nós. Eu necessito apenas de encher a minha vida com Teu azeite, com a Tua presença, com a Tua palavra. E essa pessoa que ouve essa mensagem que está enferma. Ah, Senhor, Tu és o Deus que cura. Essas portas que estão fechadas, que o Senhor venha abrir. Essa família que está em crise, que o Senhor venha trazer a paz.
essa pessoa que está afastada do Evangelho, que ela possa se reconciliar contigo, e aqueles que não te conhecem, que eles possam te aceitar como o único e suficiente Salvador. Eu abençoo todos que ouviram essa palavra, em nome de Jesus. Amém. Sim, a gente se despede. Na próxima semana estaremos aqui mais uma vez. Paz do Senhor. Boa noite, pessoal.